dólares por mês para ter essas três. Tem problema nenhum, você não está preso aqui, vai ficar com esse luxo. É 80 mil dólares por mês para pagar os guardas, para pagar tudinho. Então é possível pensar algum modelo alternativo. Penitenciária privada não, porque se não deu certo onde nasceu, vai dar certo aqui, não vai. Inclusive no Brasil já tem. Mas essas casas para peso de menor periculosidade era uma coisa que a gente podia pensar. Mas agora a gente já tem uma espécie de apartamento de luxo dentro dos próprios presídios. Nesse sistema atual, né? Tem aqui o chaveiro. O bandido andando, né? Agora, o que acontece? Rapidamente, o que está permitindo, muitas vezes, o enriquecimento dessas facções? Infelizmente, a gente sabe da dignidade humana, da questão da revista fechatória, porém, para se ter evitado na época a revista fechatória, devia ter colocado escâner corporal em todos os presídios. E aí você começa o quê? Entrar droga, porque não tem os equipamentos suficientes. A revista fechatória o que é? Não, a revista fechatória é o denudamento. Na mulher... Pronto. Aí a gente sabe da questão da dignidade humana. Trabalho e guarda também não entra nada não, né? Não, veja o que acontece. Se for pego, já foi pego, a gente sabe. Porém, sabe-se que servidor público, advogado, pegou, agente penitenciário já pegou policial militar, já pegou servidor, já pegou por cima do muro. O que está acontecendo? Carvalho, nessa última foi um médico lógico, preso o que eu quero dizer é que sabe-se que tem servidores, ou visitantes, ou pessoas que tem que ser combatida. A gente sabe disso. Porém, o que falta também é equipamentos. Você, para colocar uma questão da revista fechatória, como foi proibido, você devia ter colocado escâneres corporais e máquina de raio-x nas unidades para não permitir a entrada de droga. Doutor Zé Paulo, o que mal faria se o advogado fosse revistado na entrada? Se eu estou entrando... Não vejo nenhum mal, Geraldo. Isso é uma coisa que a gente precisa reconversar. Eu não vejo nenhum mal em que advogado seja revistado. O interesse coletivo diz que deve ser assim. Eu não entendo essa visão corporativa. Eu fui visitar, Zé Paulo, uma penitenciária no Brooklyn, em Nova York. Eu recebi... Primeiro, todo mundo foi revistado de cima a baixo. Não podia entrar com absolutamente nada, tirando sapato, cinto, o que era possível tirar um raio-x do tamanho do mundo. Recebi um carimbozinho invisível, e com a advertência, não lave a mão, senão não sai. Não sai, porque até você provar que você não é um daqueles presos que estão ali. Enfim, a segurança máxima, todo mundo. Eu tive o cuidado de indagar o xerife do presídio, tem um xerife dentro do presídio. Se aquilo era com todo mundo, ele exagerou, ele disse que até o presidente americano passaria por aquilo. Obviamente que não. Mas, de um modo geral, até autoridades comuns, juízes, nós éramos juízes, desembargadores, magistrados, né? Enfim, mas passamos pela revista absoluta e total. Um daqueles presos que estão ali. Enfim, a segurança máxima, todo mundo. Eu tive o cuidado de indagar o xerife do presídio, tem um xerife dentro do presídio. Se aquilo era com todo mundo, ele exagerou, ele disse que até o presidente americano passaria por aquilo. Obviamente que não. Mas, de um modo geral, até autoridades comuns, juízes, nós éramos juízes, desembargadores, magistrados, né? Enfim, mas passamos pela revista absoluta e total. E uma das coisas que pode evitar é o escândalo corporal, porque se você passar, veja, se você não tem equipamentos, qualquer pessoa entra e a falta de efetivo, você entra muito mais fácil. Então, você tendo os scanners, foi proibido a revista fechatória, muito bem. Porém, devia ter botado os equipamentos necessários, porque a própria resolução do Conselho Nacional de Política Criminal, que foi uma das resoluções que baixou algumas leis nos estados, ela prevê que tem que lutar esses equipamentos. Mas é os equipamentos que ficam aquelas raquetes, ou então aquele detector. Isso não detecta a droga. Hoje você sabe que muitas das armas, elas usam equipamentos como laminado, que você encobre e não detecta no portão eletrônico. Agora aqui é até artesanal. O pessoal joga por cima do muro. A gente vê precisa de jogar por cima do muro ali no Aníbal Bruno, no antigo Aníbal Bruno, que agora é o complexo. O agente penitenciário entra em todas as salas, se ele quiser ou não. Ele entra com efetivo. Se você entrar, um agente penitenciário hoje, por exemplo, vou botar o PJ, porque tem 3.274 presos lá dentro. Ele tem hoje, se você for na unidade, é o presídio Juiz Antônio de Barro. Se você for lá, tem 12 agentes penitenciários no plantão. Desses 12, eles vão fazer o quê? Apresentação social custódia. Aí fica 6 no plantão. Esses 6, como é que eles vão fiscalizar a unidade com 3.200? Eles só com reforço.
Aí chama o grupo de operações muitas vezes, chama o reforço da unidade, pede reforço, para fazer essa totalidade, para entrar na cela, para poder fazer contagem nominal, que é muito difícil. Então, se você não tem efetivo, você não tem como bater nos pagamentos, porque os chaveiros ficam controlando. E com dinheiro, porque você não tem os equipamentos para combater a droga, porque como foi acontecer a rebelião no Caruaru? Os presos estavam tudo, a maioria, drogados. Os comandos comandam aqueles presos drogados e começa a fazer o quê? Para tirar derrubar o outro chaveiro que estava comandando. Isso é luta pelo poder. Agora tem um problema, certo? Carvalho, É com relação à droga. Eu, como disse, fui juiz de execução penal em 92 e também corregedor de presídio. Comecei a fazer audiências públicas, comecei a examinar os processos em atraso. Conseguimos, naquela época, o Aníbal Bruno cabia 400, tinha 1.150. Eu, quando saí, deixei com 800, só agilizando o processo.